Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading, sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 19 de maio de 2026, terça-feira, são aproximadamente 11h47 da noite. Vamos começar pelas três principais bolsas. Hoje nós não tivemos nenhum evento agendado aqui no calendário econômico lá nos Estados Unidos. Mais um dia de queda aqui, pessoal. Tivemos S&P recuando 0,67, Dow Jones recuo de 0,65, Nasdaq recuando 0,84. Ainda no radar a possibilidade de um acordo entre Estados Unidos e o Irã. Tivemos um aceno por parte de Donald Trump de que tinham grandes possibilidades de um novo ataque lá no país, dentro do Oriente Médio, e acabou recuando em virtude, né, pelo pedido de alguns países, né, que compõem toda aquela região. Então a gente ainda está no impasse, pessoal. Sem sombra de dúvidas, isso tem trazido algum ruído aqui para os mercados. No Bitcoin não foi muito diferente, tivemos um recuo um pouco menos acentuado, queda de 0,21. Neste momento, para nós, preço a mercado 76.626 dólares. Vamos ver o que rolou ontem após a análise, quais são as perspectivas aqui de movimentação do preço agora pela madrugada até a nova análise de amanhã na quarta-feira. Então, pessoal, basicamente nós tínhamos aí uma possibilidade de cenário real, que seria a busca aqui pela região dos 75 mil, fazendo alusão, né, pessoal, à acumulação de lotes que vimos no livro de ofertas, além de ser a região onde startou aqui todo esse movimento ascendente, né, na busca lá pela região dos 82.800. Então, ainda estamos aí, teoricamente, no meio do caminho. Dentro dessa possibilidade, sabíamos aí de uma condição também bastante possível, que era, né, uma retração aqui na região dos 76 mil, em virtude, né, pessoal, que houve, querendo ou não, aí na segunda-feira, né, uma tentativa aí, né, de recuperação por parte dos compradores. O problema, né, pessoal, que após essa retração, né, que era esperada aqui na região de 76 mil, o volume caiu drasticamente no dia de hoje, né? O mercado ficou, né, basicamente parado, né? A gente viu pouca volatilidade aqui no Bitcoin, então isso acabou influenciando, né, inclusive o nosso objetivo, que seria, né, de fato a região dos 75 mil. Então estamos aí no meio do caminho. Agora existem alguns pontos que são válidos salientar, pessoal. Primeiramente, pela questão do alongamento do pavio aqui por parte dos compradores nesses últimos 2 dias, né? A gente percebe que os compradores, querendo ou não, estão mais atuantes aqui, né, pessoal? A gente vê pelo sombreamento aqui mais esticado nesses últimos 2 dias. A gente já tem aí 5 dias consecutivos de queda. A gente sabe que o preço nunca ele vai direto, pessoal, seja para cima, seja para baixo. Então isso é um ponto que me chama a atenção, né? A gente precisa tomar um certo cuidado em relação a isso, mesmo que no dia de hoje prevaleceu o volume vendedor, como vocês podem observar. Outro ponto também, pessoal, é a questão de que essa retração aqui na proximidade dos 76 acabou sendo um pouco acima desse fundo aqui, que de fato, né, basicamente estava cravado no 76, ou seja, a gente tem aqui, né, uma certa ascendência dos fundos, né? Então a gente precisa, né, analisar com bastante cuidado, e por estes motivos, pessoal, a gente precisa de uma confirmação de rompimento aqui dessa região. A gente vai colocar aqui um mini ponto de decisão, porque para a gente, pessoal, alcançar a região de 75 e verificar de fato que teremos, né, de condicionantes a este nível de preço, a gente vai precisar confirmar um rompimento, primeiramente do 7,6, tá? Porque, pessoal, alongamento de pavio
ascendência de fundo. Querendo ou não, este aqui é um candlestick com padrão de força, um tempo gráfico de 4 horas. Não vai me surpreender se de fato tivemos uma retomada por parte dos compradores já pelo 7,6. Então a gente coloca aqui um gatilho condição. Rompimento, pessoal, dois candlesticks, um tempo gráfico de 4 horas, fechando abaixo de 76, ambos com volume vendedor, pelo menos um característica de força. Aí sim a gente pode ganhar velocidade rapidamente, buscar a região de 75. Outro ponto importante a ser analisado, isso aqui são outros 500. Agora, pessoal, a venda é uma reviravolta, adentrando o volume comprador, preço, né, com a manutenção acima do 7,6, né, pode ser que tenhamos uma retomada por parte dos compradores, né? O principal, né, objetivo seria a busca pela média, aqui no M4, região próxima aí dos 77.300. Também, pessoal, vamos precisar de uma confirmação em virtude, né, de que estamos alguns dias com o preço trabalhando abaixo da média. Aqui é a mesma coisa, né? Confirmação de rompimento, dois candlesticks fechando acima da M4, ambos com volume comprador, pelo menos um característica de força. Havendo a confirmação, pessoal, a gente vai voltar para a região aqui dos 78.600, que seria a nossa próxima resistência, tá? Então a gente está aí, pessoal, diante do impasse. Essas evidências, né, foram repassadas aqui para vocês, elas são importantes, né? Começa a ter alongamento de pavio, né? A gente já tem um fundo ascendente, a gente tem que tomar cuidado, pessoal, não dá para cravar de fato, né, que o mercado vai ali para a região de 75, né? Por isso a gente põe aqui uma condição, um gatilho, né, para confirmar de fato esse rompimento. Não havendo rompimento, pessoal, vocês precisam estar atentos aí a uma possibilidade de reação dos compradores, né, mirando aqui esses níveis que foram passados, né, com os respectivos gatilhos e condições, tá bom? Bom, analisando esse candlestick atual, a gente tem mais 1h05 até o seu fechamento. Neste momento, os vendedores prevalecendo, inclusive o volume, né, superando os compradores do candlestick anterior. Então, caso permaneça mais ou menos essa estrutura com os vendedores, né, dominantes, pode ser que a gente venha testar de novo essa região, talvez aqui fazendo um fundo mais alto novamente, próximo de 76.200. E aí, pessoal, a gente precisa aguardar essa confirmação, tá? Não dá para a gente arriscar de fato e muito menos cravar, né, de que os 75 mil, né, serão alcançados assim, né, de uma forma tão fácil. Eu, particularmente, optei em encerrar aquela operação, já na metade do dia de hoje. Eu vi o mercado, né, recuperando aqui já no 7,6, né, e posteriormente, com a falta de volume, optei em colocar no bolso que o mercado me entregou. E tá tudo certo, pessoal. Agora a gente aguarda as possibilidades que estão sendo passadas, né? Evidentemente, concretizando aqui esse rompimento, pode ser que eu venha fazer uma operação shortada novamente, buscando 75. Evidentemente, né, ao contrário, né, pode ser que eu pense em comprar somente após a confirmação de rompimento aqui da M4. Então, tem momentos que a gente precisa mais observar do que fazer alguma coisa. Faz parte do mercado, pessoal. Muitas vezes a gente não faz nada, é a melhor solução. Então, acho que basicamente no gráfico é isso, né? Vamos ver se a gente tem essas confirmações, né, diante de algumas evidências importantes que foram colocadas aqui para nós no dia de hoje. Beleza? Vamos ver se o livro hoje está legal aqui, pessoal. Acho que sim. Hoje está atualizado. Aqui pelo lado dos compradores, a gente vê mais acumulação mesmo, pessoal, lá na região de 75, tá? Então é aquela história, confirmou o rompimento ali do 7,6, a gente vai para o 7,5 e aí é um nível importante, né? Eu particularmente acho que seja mais factível ou plausível uma reação mais enérgica por parte dos compradores a este nível, né? Mas vamos esperar a região do 7,6, são 13 milhões de dólares posicionados. Mais abaixo o livro bem pulverizado, tá, pessoal? Aí um pouquinho mais na região de 70, mas aí talvez pela distância do preço a mercado não faça tanto sentido. E pelo lado dos vendedores,
a gente vê uma certa pressão aqui próximo ao preço a mercado, que é bastante comum. Acima, pessoal, livro bem vazio, tá? Olha só, não vejo acumulação nenhuma. Pelo menos é o que está mostrando aqui, pessoal. Ou seja, mais um motivo para a gente ter atenção redobrada no sentido de que a gente tem aqui algumas evidências importantes, né, pessoal? A gente precisa dessa confirmação, porque, como eu mencionei para vocês, pavio alongado nos últimos 2 dias, né? A gente tem um candlestick com padrão de força aqui, o tempo gráfico de 4 horas, formado na segunda-feira. Né? Nós tivemos uma retração acima desse último fundo, acima, ou seja, ascendente. Então, assim, vamos tomar cuidado, né? Vamos por partes. É o que eu falei, muitas vezes a gente precisa, né, analisar com bastante paciência, porque o mercado ele é muito dinâmico, pessoal. E se você moscar, ele te engole. Então, vamos ver primeiramente como é que vai fechar esse candlestick atual, né? Dependendo aí da permanência, como eu mencionei, em uma estrutura próxima a essa, pode ser que fortalece a tese de fato da gente, né, buscar essa região para tentar esse rompimento, e vai depender, né, dos gatilhos, e aí a gente tentar aproveitar a partir do que for evidenciado para nós aqui. Beleza? Então acho que é isso, pessoal. Tá muito claro aí o que está rolando, quais são os pontos que vocês devem estar atentos. A gente retorna amanhã trazendo as atualizações em primeira mão, beleza? Desejo a você uma excelente noite, um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau.